Oi pessoal, sou o professor Diego de Matemática do Instituto Quixadá e eu vou ajudar vocês a continuar nossos estudos aqui na preparação para o Enem. Então, essa aqui é a parte 2 da aula. Se você não viu, assista a primeira parte, tá? Que tá bem bacana e legal para vocês também. Então, agora a gente está na questão 4. Na questão 4 diz o seguinte: dispondo de uma régua milimetrada e fazendo no máximo 3 medidas, podemos determinar o volume de uma garrafa que possui uma parte cilíndrica. Na figura ao lado, né, essa figura mostra como isso pode ser feito, no caso a figura abaixo. Sabendo que o diâmetro da base da garrafa coincide com a altura do líquido, quando a garrafa está virada para cima, podemos afirmar que o volume da garrafa é de aproximadamente, né, e aí use π igual a 3,14 aproximadamente. Então, esse volume vai ser 650 ml, item B 700 ml, item C 800 ml, item D 1000 ml, item E 1300 ml. Então olha só pessoal, aqui eu fiz um desenhozinho da nossa situação, tá? A gente está imaginando que a nossa garrafa está tampada, né? Completamente vedada, tá bom? E aí, o que ele está dizendo? Ó? Ele está dizendo que na posição vertical, né? Essa garrafa, a parte líquida dela, né? Forma um cilindro de altura 8 e é falado que a base da garrafa, o diâmetro, né? É igual à sua altura. Ou seja, aqui também, no caso, o diâmetro da base coincide com a altura do líquido, né? Então, se aqui é 8, aqui também é 8. Tá certo? Muito bem. Aqui denota, né? Tem um desenho aí de um cilindro circular reto. Tá? Então, é um cilindro de altura 8 e raio da base a metade do seu diâmetro. Se aqui é 8, logo só pode ser 4. Tá bom? Ok, então essa é a parte líquida, né, que está sendo ocupada. Então deixa eu destacar aqui a parte líquida, né, que é, então vou preencher aqui vermelho, tá certo? Muito bem. E aí, ele disse que é possível determinar o volume de uma garrafa usando essa técnica. Você sabia disso aí? Então, o que acontece? Vamos aqui pensar da seguinte forma. Nesse estado, a garrafa tem, o seu conteúdo está preenchido por 2 volumes. O volume líquido, né? E esse volume vazio. O volume vazio é o quê? É o volume total da garrafa menos esse volume líquido. Note, a garrafa está vedada, né? Tá fechada. Se eu vir essa garrafa, o líquido, que eu sei o volume, eu sei calcular, né? Porque é um cilindro, né? Ele desce, né? Não vaza porque está tampado aqui, né? E agora a parte vazia virou um cilindro, tá? Então, agora a parte vazia, ela também vai ser um cilindro, né? Claro, um pouco maior a altura, né? 12. Mas a base do cilindro é a mesma, é 4 também, tá certo? Então, a garrafa toda, né? Se eu fazer um desenho assim da garrafa completa agora, né? Então, olha essa somazinha aqui, ó. Então, esse cilindrozinho com a parte vazia, mais a parte cheia, mais a parte vazia, vai dar justamente o volume total da nossa garrafa, tá certo? Total. Mas professor, como é que é isso? Veja, no primeiro momento, o volume, quando a garrafa estava na vertical, correspondia a um cilindro, tá? No momento que eu viro a garrafa, o volume não mudou, o volume é o mesmo, ele se preservou, ele só mudou o seu formato, tá? Antes, a parte vazia tinha um formato que eu não consigo calcular, e agora, quando eu viro a garrafa, né, a parte vazia se tornou um cilindro, que eu consigo calcular bem mais simples, né, o seu volume. E aí, vamos lembrar aqui como é que é o volume de um cilindro. Então, dado um cilindro, tá, de altura H e raio da base, deixa eu ajeitar aqui, e raio da base Rzinho, né, o Rzão, no caso, o volume vai ser o seguinte, ó, vai ser π raio da base ao quadrado vezes a altura. Né? Lembra disso aí? É isso? Então pronto, ó, não tem muito mais o que fazer, né? Então o volume da garrafa vai ser o seguinte, ó, vai ser o volume da parte líquida, que corresponde a um cilindro de altura 8 e raio da base 4, então vai ser π, o raio 4 ao quadrado vezes a altura, que é 8, mais a parte vazia, que é um cilindro de raio da base 4 também, né? Porque está na garrafa, e altura 12. Então vai ser π, raio da base é 4 e altura 12. Tá certo?
Então, o primeiro, ó, ele vai dar 128 π e o segundo vai dar 192 π. De modo que quando a gente somar, né, a gente vai obter 320 π, tá? Pronto. Na questão, ele pede pra gente arredondar, né? Aproximar aí o π para 3,14. Então a gente vai fazer essa aproximação. Então 320 vezes π, então isso aqui vai ser aproximadamente 320 vezes 3,14, tá? Isso aí vai dar 1004,8 centímetros cúbicos. Por quê? Porque as medidas são todas em centímetros, né? Então o volume vai ser em centímetros cúbicos, tá certo? Mas a questão, professor, não fala de centímetros cúbicos, fala de ml. Ora, basta lembrar que na verdade a medida melhor, né? Você tem quase que uma relação direta, tá? 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Só que 1 litro, né, corresponde a 1000 ml. Ou seja, para efeitos práticos, né, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Tá? Então, se eu tenho 1004,8 centímetros cúbicos, eu tenho, então, aproximadamente 1004,8 ml. A opção que mais chega perto é o item D, que são 1000 ml. Tá? Então, a resposta certa vai ser justamente o item D. Ó, pessoal, vamos agora para a nossa quinta questão. Ela diz o seguinte, ó. Um automóvel ele é financiado com uma taxa mensal de juros de I% em 30 parcelas fixas e iguais a P. É possível antecipar parcelas pagando o valor atual delas no momento do pagamento. No ato do pagamento da sexta parcela, o cliente resolveu antecipar os valores das 3 últimas parcelas, a 28ª, a 29ª e a 30ª parcela. O valor pago nesse mês foi de... E aí a gente tem 5 opções aí, né? Com expressões aí algébricas bem grandes, né? Bem extensas. Muito bem, pessoal. Então essa questão trata de juros compostos, tá? Então só para lembrar a gente, né? Nos juros compostos, um montante, né? Se eu tenho uma quantidade aplicada, né? Durante um certo tempo, essa quantidade ela vai valorizando a partir da taxa de juros que são impostas. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade C, um capital investido inicialmente, após um mês, com a taxa de juros de I%, ela vai render 1 mais I 100%. Né? Então, 1 mais uma porcentagem, né? No caso, correspondendo com o I. Por exemplo, para efeitos práticos, né? Vamos imaginar aqui a taxa de juros sendo de 1%. Então, qualquer quantidade investida, né, durante um mês, a taxa de juros composta de 1%, fica 1 mais 1 sobre 100. Ou seja, basta pegar a quantidade e multiplicar por 1,01. Tá certo? Porque é exatamente 1 mais 1 sobre 100, 0,01. Então, quando você soma 1 com 1 sobre 100, dá 1,01. Tá? E é isso no primeiro mês, né? No mês 1. No mês 2, né? Eu vou exatamente fazer o que? Eu vou pegar a quantidade do mês anterior, que era essa, e vou multiplicar, né, com I aqui, e vou multiplicar com a mesma taxa. Ó. Então, no final das contas, né, no segundo mês, em relação ao capital lá no começo, a gente tem essa quantidade aqui, ó, quadrada. E assim vai, no mês 3, no mês 4, no mês 5, mudando apenas a potência. Então, para N meses, o montante acumulado vai ser o capital investido inicialmente, vezes 1 mais I% elevado a N. Tá? Então esse empréstimo aí, esse financiamento, ele foi feito usando esse regime de juros compostos. Só que, na nossa conta, a cada mês que passa, o valor aumenta. Então, como foi feito esse financiamento? Né? Foi calculado todo o rendimento, né, durante 30 meses, foi calculado depois o valor total e foi feita a divisão igualmente em todos os meses, de modo que, para cada mês, né, a pessoa que está pagando o financiamento paga sempre o mesmo valor, P, até o 30º mês, tá certo? Porém,
Se não fosse desse modo, com certeza a primeira parcela seria bem mais baixa, porque nela incide já um valor que foi dividido do montante total. Então, o que é que eu quero dizer? Ó? No mês 1, né, no primeiro pagamento, a primeira parcela é P. Só que a parcela, por exemplo, a sexta parcela, hoje, né, no primeiro pagamento, ela não vale P. Ela vale algum valor menor do que P. O que é que vai acontecer? Ó? Então, essa sexta parcela, né, vou trazer ela aqui para hoje, né? Ó, eu não sei quanto é que ela vale, né? Ó, então, hoje ela vale alguma quantidade, X. Então, o que é que vai acontecer? Ó, a sexta parcela. No segundo mês, ela vai estar multiplicada por esse fator. Tá? Então, vou multiplicar ela por 1 mais I sobre 100. Depois, no outro mês, ela vai estar multiplicada ao quadrado. No quarto mês, né, ao cubo. E assim vai até chegar lá na sexta parcela. Tá certo? Ok. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Se eu quiser antecipar alguma parcela, na verdade, eu tenho que descontar dela, eu tenho que dividir esse fator, né, multiplicativo para justamente saber quanto de fato a parcela vale. Então, o que é que vai acontecer no nosso problema, né? Ele diz que no pagamento da sexta parcela, então, a sexta parcela vai acontecer aqui, ó, né, ó, na sexta parcela, ele decide adiantar as três últimas parcelas. A 30ª, a 29ª e a 28ª parcela. Tá certo? Então, quanto será que ele vai pagar? Né? Então, já determinando assim o valor a pagar. O valor então vai ser o seguinte, ó. O valor da sexta parcela, que é P, tá bom? Mais a parcela 28, vamos contar assim, ó, a parcela 28, só que ela vai estar dividida por algum valor, porque ela ainda não vale o P. Lembra que eu falei? Ela vale algum valor menor, que aí vai ser multiplicado mês a mês, até dar o valor real dela. Da mesma forma, a parcela 29 e, analogamente, a parcela 30. Que valor é esse? E a gente tem que determinar. Então, para cada mês que passa, a gente viu que o fator 1 mais I sobre 100 é multiplicado. Então, para cada mês que falta, a lógica a gente vai dividir, tá? Então, ó, do sexto até o 28º mês, faltam 22 meses. Então, ela foi antecipada em 22 meses, né? Então, um pagamento antecipado de 22 meses. Então, nesse valor da parcela, eu tenho que descontar, né, ó, I 1 mais I sobre 100 elevado a 22. Da mesma forma, o 29, ela foi antecipada em 23 meses, tá? Então, 1 mais I sobre 100 elevado a 23. E a 30ª parcela, ela foi antecipada em 24 meses, né? Então, 1 mais I sobre 100 elevado a 24. Tá? Então, se a gente olha para as opções, se eu colocar aqui o P em evidência, o que é que eu vou ter? Ó? Eu tenho 1 mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 elevado a 22. 1 sobre 1 mais I sobre 100 elevado a 23. Mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 elevado a 24. Isso corresponde justamente ao item B. Tá certo? Então, o valor a ser quitado vai ser exatamente esse aí. Tá certo, pessoal? Pessoal, agradeço então a atenção de vocês e a gente se vê até a próxima. Bons estudos e sucesso no Enem!